Bom, olá a todos. Vim aqui fazer um vídeo agora sobre a questão do êxodo. Será que realmente o êxodo aconteceu? Será que realmente um Deus de Israel acabou com o povo do Egito, destruindo então assim o seu faraó, a sua dinastia? Pois bem, acabo de descobrir não, claro que alguém é, descobriu esse papiro, fez a tradução e eu acabei descobrindo ele através das minhas pesquisas aí. O êxodo realmente existiu? Aí eu começo assim dizendo: o papiro egípcio comprova relato bíblico das 10 pragas do Egito. Então vou mostrar para vocês o papiro aqui, a tradução que foi feita e como arqueólogos e especialistas na área da literatura comprovam que realmente um Deus dos hebreus realmente destruiu o Império do Egito. E ele diz assim: um papiro egípcio antigo em hierático, chamado papiro Ipuer, comprova um relato bíblico do livro de Êxodo. A conhecida as 10 pragas do Egito, diz arqueólogos, trecho do papiro comprovaria um relato bíblico. De fato, portas, colunas e muros estão queimados, e eis que um fogo desceu do alto e o seu ardor saiu contra os inimigos da terra. Esse relato, escrito pelo copista, foi coincidido com o relato de Êxodo capítulo 9, verso 23, que é um trecho do Antigo Testamento, quando Moisés estendeu o seu cajado ao céu e o Senhor mandou trovão e granizo e fogo. De fato, as árvores são derrubadas e os galhos são arrancados. Nem fruta, nem forragem foram encontrados. Em todos os lugares mal pereceram. O papiro Ipuer diz exatamente isso daqui, ó. Tá vendo? Coincide com o relato bíblico do livro de Êxodo, também do Antigo Testamento, no capítulo 10, verso 15, quando os gafanhotos devoraram tudo que restou nos campos e as frutas e as suas árvores. Então o papiro está aqui, tá? Está escrito em copta, que é a língua egípcia antiga, tá? Está muito bem preservado. Algumas partes aqui você pode ver aqui que estão apagadas, tá? Com o tempo alguém pode ter reescrito novamente por cima e fazendo algumas correções para que ele pudesse ainda manter a sua autenticidade, ok, do seu relato. Vamos falar agora um pouquinho sobre o papiro Ipuer. O que é o papiro Ipuer? O papiro Ipuer, ou Lamentações de Ipuer, é um antigo papiro egípcio e ele é mantido atualmente em Rijksmuseum van Rodeden, de Leiden, na Holanda. Está marcado como papiro Lender I 344 Hector. O manuscrito data do Império Novo, que data então do século 13 a.C., ok? Ou 1300 anos antes de Cristo. Como provável, uma transcrição de um texto anterior do século 19 e do século 17 a.C. Sobre o primeiro período intermediário, seu primeiro proprietário, Anastásia, afirma que ele foi encontrado em Mênfis, em torno das pirâmides de Saqqara, tá? The Age of Chaos. Veriskovskis, tá? Descreve uma série de desastres naturais e agitações sociais que entram no Mênfis unido, puxando uma visão sombria do Egito, provavelmente objetivo da situação socioeconômica do país no final do Império Antigo, tá? O texto, cujo inicial está incompleto, uma clara tendência para a instabilidade política provocada pela revolução social e econômica do Egito, ok? Deixa eu esse cara aqui. Desculpa aí, gente. Econômica do Egito lamenta ter de ver o país invadido pelos beduínos, nômades e o ateísmo. O desespero das crianças e dos adultos, cadáveres que se enchem o sagrado rio Nilo de cadáveres. A fúria popular que graça em arquivos do Estado e a propriedade dos nobres. Os túmulos dos faraós são atribuídos à fraqueza do rei, cuja negligência é altamente criticada. Okay? Então o papiro Ipuer, o copista, dá um relato exatamente da situação socioeconômica do Egito, ao qual foi se degradando depois que um deus dos hebreus então acaba então assim com o Império do Egito, tá? Marco Gutermann analisa o texto junto com o biólogo
Roger Walton, da Universidade College de Londres, divulgando na revista acadêmica Opticon, 1826, onde se afirma que as pragas do Egito, que desmoralizaram o faraó e acabaram por levar à libertação dos hebreus, tiveram causas naturais, ou seja, e um Deus de Israel, um ser inteligente, usou a ciência para fazer exatamente a sua divulgação de poder contra o Império do Egito, como ressurgiu Guttmann, tá? Isso foi um biólogo que diz aí. A análise do biólogo também foi manchete da revista Time, pragas do Egito causadas pelas naturezas de Deus. Apesar de alardear, o seu estudo é raso e apresenta conclusões fantasiosas, nada digno de alcunha ou ciência, como garantiu Guttmann. A explicação para as 10 pragas que elimina a possível intervenção de Deus é resumidamente na seguinte forma, ou seja, esse Guttmann, tá? Marcus Guttmann analisa o texto do biólogo Roger Walton. O Roger Walton, que ele é biólogo, ele diz que Deus usou da natureza, da ciência da natureza, para acabar com o Império do Egito, certo? Já esse Marcus Guttmann, tá? Ele discorda de alguns pontos aos quais o Roger Walton diz no seu artigo, tá? E o artigo dele diz a seguinte situação: depois de um período de falta de chuva, aconteceu uma dramática mudança de tempo. Esse aqui é o biólogo Roger Walton falando, tá ok? Fortes chuvas fizeram com que o sedimento da terra caísse na água. Como os sedimentos eram vermelhos, aconteceu uma dramática mudança de coloração no rio, explica o Walton. E essa é a primeira praga relatada no livro de Êxodo. Segundo o biólogo, o excesso de sedimento matou os peixes, resultando num cheiro desagradável da putrefação dos corpos. Por acaso migrou uma grande quantidade de rãs que depositaram seus ovos no terreno arenoso, umedecido pela recente inundação. Por ocasião do nascimento dos insetos, houve explosão das rãs no Egito. O ambiente encharcado, somado aos peixes de estado de putrefação, torna-se ideal para a proliferação de piolhos, que é a terceira praga, e moscas, que é a quarta praga. Só lembrando que cada processo dessas pragas que acontece era uma afronta a um deus egípcio. Tá? Por exemplo, aqui o deus do Nilo seria Osíris. Então, Deus contamina o Nilo, tá? Como se estivesse então assim humilhando o deus egípcio dos hebreus, dos egípcios, desculpa. Então os hebreus ficam então a par do que o seu Deus de Israel está fazendo, tá ok? Então na verdade aqui cada praga dessa representa a um deus egípcio ao qual era eliminado e era humilhado, porque cada um deles não poderia defrontar contra o Deus de Israel, tá? Essas moscas, por sua vez, em busca de sangue para se alimentar, vão ao encontro dos animais e dos homens, espalhando infecção para todos os lados. Acontece então a peste dos animais, que é a quinta praga, e as úlceras dos humanos, que é a sexta praga. De acordo com Walton, nesse mesmo tempo também que os gafanhotos foram em busca de comida e devoraram as plantações dos egípcios. Essa é a oitava praga. Okay? Após esses acontecimentos, teria acontecido um aquecimento na região. A mudança repentina das massas de ar, que teria gerado chuva de granizo, representa então a sétima praga. Este seria também o tempo das trevas, tá ok? Que é a sétima praga aqui, a nona praga aqui, que cobriram o Egito. A Bíblia, entretanto, fala de 3 dias de escuridão total, tá? Deixa eu só acertar aqui, que essa daqui é a sétima praga e, na verdade, essa daqui é a oitava, ok? Só uma mudança sozinha, tá? Os erros acontecem aí. A Bíblia, entretanto, fala de 3 dias de escuridão total. Walton sugere a possibilidade de serem dias místicos, com duração diferente do que conhecemos hoje, tá? Então, pode ter acontecido um blackout e os egípcios, então, ficaram em defronte de saber qual o dia e qual o horário, exatamente por causa dessa questão climática, que uma hora estava muito escuro, uma hora estava muito claro. Então, eles não tinham noção de como calcular o tempo ali, ok?
Por fim, Walton assume não ter posição definitiva quanto à morte dos primogênitos, mas ele diz o seguinte resultado, mas arrisca, eles podem ter morrido por alguma doença infecciosa. É interessante como hoje pessoas ilustres e acadêmicos podem se dar ao luxo de escrever devaneios e chamar isso de ciência. Isso aqui, no caso, quem está falando aqui é esse cidadão aqui, ó, Marcus Guterman, tá ok? Ele está falando do biólogo Roger Walton, que ele fez um artigo, As Pragas do Egito, que foram inscritas em 1826, tá, para a Universidade College London, ok? Então, esse artigo aqui foi do Walton e Marcus Guterman está falando sobre ele. Por isso que ele diz aqui, ó, interessante como hoje pessoas ilustres e acadêmicos podem se dar ao luxo de escrever devaneios e chamar isso de ciência. Ou então, na verdade, ele está menosprezando o artigo do colega. Tá? E como surgem os mitos? Aí agora ele vai dar uma contra-resposta ao Walton. Para o Walton, o mítico foi somado à história original da libertação do povo de Israel, porque este é o único relato escrito gravado, segundo gerações de transmissão verbal, com a inevitável distorção dos resultados. Ou seja, ele acredita que esses acontecimentos foi transmitido verbalmente. Não existe nenhum documento da época que foi escrito exatamente para isso. Tá? Esse documento que nós vemos aqui, ele está dizendo que isso foi posterior aos assuntos dos egípcios. Tá? Então, na verdade, ele está desacreditando nisso. Ok? Como ele não é linguista nem manuscritologista, então eu, particularmente, discordo da atitude dele. Ok? Acontece que as evidências apontam para Moisés como autor do livro de Êxodo. Assim, não se trataria de uma história passada e repassada, mas escrita por uma testemunha ocular e, mais que isso, o próprio protagonista. Okay? 2 vezes o livro de Êxodo declara que Deus falou a Moisés para escrever os acontecimentos ou as leis num livro. Tá? Isso data aqui no livro de Êxodo 17, 14, 34 e 27. E também diz que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Tá? Esses trechos aqui são do livro de Êxodo. Você pode encontrar ele lá. Tá? Essas reivindicações internas também são encontradas em outros livros do Antigo e do Novo Testamento. Outros argumentos a favor da autoria mosaica primeiro, todo o Pentateuco, formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia, e que são atribuídos tradicionalmente à autoria de Moisés com as tábuas da lei, Moisés contém características idênticas de estilo e essas peculiaridades são ao mesmo tempo distintas do restante do Antigo Testamento. Ou seja, todo esse relato que ele diz no livro de Êxodo está concordando concomitavelmente com o papiro de Ilper. Tá? Então, se você pegar o livro de Êxodo e pegar o papiro de Ilper, você vai ver que os relatos são muito parecidos. Ou seja, que um copista escreveu na época dos acontecimentos e que Moisés, também como testemunha ocular, registrou isso no livro do Pentateuco. 2. O segundo argumento. Em todo o esboço do Êxodo, nota-se que o livro foi composto e planeado por uma única mente, e não se trata de uma obra grosseira de retalhos. Ou seja, não aparece assim uma questão de dizer por dizer, entendeu? Ele realmente aconteceu e foi feito em ricos detalhes de como teria acontecido. O terceiro ponto diz que, devido às devidas descrições do texto, o autor foi claramente uma testemunha ocular dos eventos, ou seja, ele saberia muito bem o que estaria escrevendo, porque ele foi testemunha ocular e não teria como fazer os seus tais devaneios, como Marcus Guterman diz sobre os escritos do biólogo aqui, Walton. Okay? Vamos para o quarto argumento aqui. Ó. O autor informa costumes detalhados do povo de Israel e demonstra íntimo conhecimento da terra e da rota do êxodo, o que corrobora a ideia de que o autor era um judeu educado e que em algum momento viveu no Egito. Você pode ver isso no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 22, que diz que Moisés foi instruído na sabedoria e no conhecimento do povo egípcio. Tá? E que era familiarizado com parte da península do Sinai. O quinto argumento diz que o Pentateuco contém a maior porcentagem de palavras egípcias em todo o Antigo Testamento e arcaísmo. Tá? Nenhum outro livro, a não ser o livro de Êxodo,
fala mais do que o povo do Egito. Tá? Todo o Pentateuco, o que fala-se mais sobre o livro do Egito é o livro de Êxodo, que remete o texto ao tempo da 18ª dinastia, a época mais provável que Moisés viveu. Tá? Só lembrando que o Êxodo aconteceu praticamente entre 1600 e 1800. Tá, okay? Isso aí é uma probabilidade. Okay? Quanto a Galileu, também desvendou o ministério. Quando a Galileu aqui no caso é a revista, tá? Da editora Abril. Quando a Galileu também desvendou o mistério em Arqueologia da Bíblia, reportagem da revista Galileu de abril de 2004, o assunto das 10 pragas também foi analisado. A explicação do milagre também é bastante hipotética. Lê abaixo o texto como foi publicado. Pode ter ocorrido na época uma sucessão de catástrofes ecológicas encadeadas que teriam começado com a poluição do Nilo por partículas de terra vermelha, associada a algas nocivas. A poluição teria forçado rãs e sapos a saírem para a terra firme e morreram de fome, deixando moscas e mosquitos livres para se reproduzirem. A mortandade dos animais e as úlceras estariam ligadas a doenças transmitidas pelas moscas e mosquitos. A escuridão seria uma chuva de granizo particularmente forte, na qual a areia úmida se tornou um depósito de ovos de gafanhotos. A morte dos primogênitos estaria ligada a toxinas produzidas nos cereais armazenados em virtude da chuva. Como os primogênitos eram os filhos mais importantes, provavelmente teriam sido os primeiros a alimentar-se ingerindo os grãos contaminados. Então, se você analisar muito bem aqui, tá? A revista Galileu está concomitantemente em relato com o papiro de Ipuã, e ela fala exatamente o que aconteceu aqui nesse artigo de 1826 do biólogo Roger Walton. Ela cai exatamente certo como está descrito no papiro Ipuã, como está no artigo de Roger Walton e como está escrito também no livro de Êxodo. Tá, ok? Então, mais uma outra revista relata e diz que exatamente o que aconteceu é isso. E temos mais uma outra pessoa também que relata que o livro de Êxodo está concomitantemente certo de que um Deus de Israel acabou com a história dos egípcios. Esse é Flávio José, historiador judeu do primeiro século depois de Cristo. Na sua obra Joséfo contra Apion, menciona dois sacerdotes egípcios, Maneto e Querimon, que em suas histórias sobre o Egito nomearam José e Moisés como líderes dos hebreus, e também confirmaram que migraram para a Síria sulista, no Egito da Palestina. Ou seja, esses dois sacerdotes aqui, Maneto e Queremon, saíram então do Egito, assim como o Senhor tinha acabado com todo o império, agora se autotitulando hebreus, assim como Moisés e José, e nomeando eles como os verdadeiros líderes dos hebreus. E todos esses dois aqui, Queremon, Maneto e todos aqueles que sobreviveram ao Egito, migraram então para a Síria sulista, no Egito da Palestina, ok? Tem aqui a biografia aqui de onde foi feito esse artigo. Eu estarei deixando, como sempre de costume, o download aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, na próxima voltaremos novamente, ok? Obrigado pela atenção de todos.